vamos iniciar louvando o Senhor, cantando o hino de número 40. Hino de número 40 da nossa coletânea de salmos e hinos, de número 40. Eu peço aos irmãos que abram os seus hinários. Este hino tem como título Deus proverá. Deus proverá. Na forte aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro temor, com toda certeza a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Nosso Deus, Jeová Rafa, é aquele que é a nossa provisão. Seja qual for a situação, nós estamos vivenciando uma crise com o vírus, do coronavírus, mas o Senhor está conosco. Amém? Pior até do que o coronavírus é o corona-pecado, irmão? Que tem assolado e matado, destruído muitas vidas por este mundo afora. Vamos louvar ao Senhor com o hino 40, conforme já foi anunciado. Na forte aflição, perigos e dor, na dura traição, do negro terror, com toda certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em todos virá, do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falais e a fé nos virá. Não pode, pois sempre fiel ficará. É rica a promessa, meu Deus proverá. Na rude labor, esforço tenaz, somente o Senhor vitória nos traz. A sua vontade nos socorrerá. A boa promessa, meu Deus proverá. O transe final da morte ao chegar, a voz divinal nos há de alegrar. A doce esperança do bem que virá, iremos confiante, meu Deus proverá. Amém, meus irmãos? Quantos creem que Deus é o Deus de providência? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Será aquele, irmãos, que está pronto para prover, para providenciar tudo aquilo que nós carecemos, que nós necessitamos, para a glória do seu santo nome. Quero mais uma vez repetir a nossa alegria e satisfação de estarmos contando com a presença de cada irmão aqui, podendo juntos louvar e glorificar o nome do Senhor. Está conosco o pastor José Oliveira Neto, pastor Batista, e está conosco o presbítero Elias de Souza e os demais presbíteros, auxiliares, diáconos, graças a Deus. Portanto, a alegria é realmente muito grande. Nós queremos, nesse momento, irmãos, convidar o pastor José Oliveira para nos elevar a Deus em uma palavra de oração.
Boa noite, igreja, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, satisfação, revê-los, alguns irmãos, e amigos, familiares aqui conosco, para a glória do nosso Deus. E convido neste momento a igreja orarmos conosco, levar nossos pensamentos ao nosso Deus. Não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe, porque trouxe você a este lugar, porque Deus quer falar conosco, Deus quer falar com o seu povo, quer falar com a sua igreja, Então vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, ligar nossa mente, nosso coração no trono da graça do nosso Deus. Soberano Pai, Santo, de infinita graça e bondade, Senhor, queremos louvar e exaltar o Teu santo e bendito nome, o nome que está sobre todo nome, o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Santo Deus maravilhoso, Pai, pedimos a Ti nesta noite perdão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, nossas falhas diante de Ti, Senhor. Ó Deus, pedimos perdão do pecado do Teu povo, da Tua igreja, meu Pai, na face da terra, Senhor. Ó Deus maravilhoso, sei com cada família, Senhor, aqui representada, Pai. Ó Deus, Tu sabes a luta de cada um dos Teus servos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração, Pai, esteja voltado, os nossos ouvidos atentos, Senhor, aquilo que o Senhor falar conosco neste lugar, Senhor. Ó Pai Santo, sei com o dirigente, sei com o pregador, Senhor. Ó Deus, sei, Senhor, com os músicos, ó Pai, aqueles que vão louvar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos purificar, Senhor, nossos lábios, nossos olhos, nossa mente, Senhor, nossos ouvidos. Ó Deus, e tira tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Ó Deus, se tem alguém, Senhor, enfermo, sentindo dor, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda este mal, Senhor, e ele não sai da mesma maneira que entrou neste lugar, Senhor, mas, Senhor, sejam, Senhor, ó Deus, alcançado com a graça, Senhor, ó Deus, da cura, da salvação, da libertação, da transformação, de renovo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela oração feita nesse momento, pela vida do pastor José Limeira, para quem não sabe, é meu sobrinho, filho de Josias, meus netos, filho dessa igreja, todos nós conhecemos, convivemos juntos aqui na nossa juventude e adolescência. Graças a Deus pela vida dele, pelo seu ministério, pela sua família. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, nesse momento em Lucas 5, de 1 a 11. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Estava lendo esse texto, irmãos, e ele falou mais uma vez ao meu coração hoje. Eu gostaria de estar lendo para os irmãos, não vou pregar, pregador presbítero Elias, mas eu gostaria de ler esse texto que fala sobre a pesca maravilhosa. Qual é o título desse texto, irmãos? Mais forte: a pesca maravilhosa. Meus irmãos, leiamos a palavra do Senhor. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago,
de Genezaré. Irmãos, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou a falar, disse a Simão: faze-me ao mar, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, ou do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, Bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem sabe aqui há muitas pessoas, ou várias pessoas, que estão desanimadas. Aqueles discípulos estavam naquela manhã desanimados, estavam cansados. Meus irmãos, muitas vezes a gente cansa também. Nós estamos cansados da própria vida, nós estamos cansados, desse corre-corre, desses medos que a gente tem, desse coronavírus, desses problemas, dessas crises. A gente está cansado, e a gente já lutou bastante e acha que não tem mais jeito, e a gente já está pendurando as chuteiras, já está entregando os pontos, como os discípulos aqui. Mas de repente o Senhor Jesus chega na nossa vida. Meus irmãos, quando Ele chega, as coisas mudam, amém? As coisas mudam, sim. E, meus irmãos, algo novo acontece, nós somos tomados de um estímulo novo. E então o Senhor Jesus disse: olha, Simão Pedro, eu sei que você é um perito pescador, mas eu quero dizer para você: lançai as redes. E Pedro não fez nenhuma resistência ao mestre, mas ele obedeceu, Então ele lançou as redes. E o que foi que aconteceu? O inesperado, o inacreditável. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. Eles tinham pescado, tinham usado todos os conhecimentos, a perícia de pescador, mas não dava certo. Mas quando o Senhor mandou, quando o Senhor ordenou que eles lançaram, e diz, versículo 5: respondeu Simão Pedro: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, baseado
segundo a tua palavra, lançarei as redes. E isto fazendo, irmãos, diz a Bíblia, que apanharam grande quantidade de peixes, de modo que as redes estavam se rasgando, o peso de tanto peixe que eles pegaram. E um barco só não foi suficiente. Eles gritaram: venham, companheiros, nos ajudem. Veio outro barco, encheram os 2 barcos, e era muito peixe, irmãos. Eu nunca vi tanto peixe. A abundância, né, irmãos? O suprimento de Deus. Muitas vezes a gente está esperando um pouco, que Deus vai nos dar um pouco, mas Deus dá mais do que a gente está esperando. Amém? Porque o Senhor, Ele tem vida abundante para nós. Quem crê nisso, diga amém. Isso não é, meus irmãos, teologia da saúde e prosperidade, não. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus, né? Nós às vezes esperamos um tanto, Deus nos dá muito mais, e eu creio que Ele é o mesmo, Deus não mudou. Então os discípulos ficaram maravilhados, e por isso, irmãos, que esse texto é conhecido como a pesca maravilhosa, o milagre, né? E Jesus disse: vocês, tem mais uma coisa, vocês não vão ser pescadores de peixe só, vocês agora vão ser pescadores de homens. Significa o que, irmãos? Que aqueles discípulos agora iam seguir para pregar o Evangelho, e ao invés de pegar peixes, eles iam ganhar almas para Cristo. Amém, igreja? Oxalá que nós sejamos não somente, meus irmãos, crentes, né, frequentadores, cooperadores aqui, mas que nós sejamos também ganhadores de almas. Como diz o texto, a palavra de Deus, a palavra de Deus deixa claro, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque não sou digno, sou pecador. Pois à vista disso se admiravam. E o Senhor Jesus disse para ele: doravante serás pescadores de homens. Amém, irmãos? Quem quer ser pescador de homem aqui, diga amém. Pescadores de homens, de almas. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres nessa noite, né, por essa oportunidade. Nós queremos convidar o nosso irmão Delvan, que vai trazer um abençoado momento de louvor nesta hora. Convidamos todos a louvarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Quero saudar a igreja do Senhor, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Tem um amém bem bonito, amém? Bem alegre para o Senhor, quem está aí, diga um amém bem forte, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite, vamos adorar o seu nome, a beleza da sua santidade. Irmãos, é uma alegria grande que nós temos a oportunidade de poder adorar o Senhor, louvando, pregando, evangelizando, e louvando o Senhor aqui, para mim é muito bom, irmãos. Eu gosto demais de adorar o Senhor Jesus. Cante comigo esse louvor e adoração ao Senhor essa noite. Adore e louve ao Senhor Jesus. Teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o Seu nome. Responde agora ao nosso clamor.
Jesus.
pé, bata palmas, vamos cantar um hino bem mais animado. A glória do Senhor Jesus. Você pode cantar comigo nessa noite. Glória ao Senhor, continue adorando nessa noite. Vitória do deserto. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Delvan, por esses hinos tão animados, graças a Deus. Meus amados irmãos, prosseguindo com o nosso culto abençoado, né? Culto animado, onde nós sentimos a presença de Deus neste lugar. Eu quero convidar aqui à frente casal recém-casados, né? Esdras Pereira e Alícia, para vir aqui à frente. Nós vamos juntos, toda a igreja, no mesmo Espírito, orar ao Senhor
né? Eu sei que a gente já tem orado, mas é um prazer muito grande, né? Conhecendo esses meninos, são jovens ainda, né? A Alice foi minha aluna, sempre muito aplicada, alegre, muito inteligente, né? Deus uniu esses jovens e nós vamos nesta noite fazermos aqui uma oração, mas antes disso eu gostaria de ler um versículo, né? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 e depois 23 até o 24, até o 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Meus amados irmãos, como é importante nós podemos orar juntos, pedindo por esses que estão iniciando a vida conjugal. Eu já tenho aí uns 32 anos, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Depois da salvação, né? Primeiro foi a salvação. E eu quero deixar um conselho, uma palavra para esse casal. Poderia falar muitas outras, né? Nós temos um curso pré-nupcial com 10 lições, mas eu gostaria apenas de falar sobre a importância da comunicação. Vocês não podem perder, não podem fechar a porta da comunicação. E a comunicação, ela existe em 4 níveis. Existe uma comunicação superficial, a qual você usa com pessoas, com qualquer tipo de gente com quem você encontra. Bom dia, como vai? Isso é uma comunicação número 4, superficial. Uma comunicação número 3, você comenta com o seu cônjuge acerca de outras pessoas. Você ainda está olhando para os outros, ainda não chegou a olhar para si mesmo. Então isso é uma comunicação falha. Número 3. A número 2 é uma comunicação onde você já começa a chegar mais próximo, né? Você começa já a falar, né, com o seu cônjuge sobre necessidades próprias, né, do casal, né, tratando um ao outro com gentileza, né, com educação. Mas existe uma comunicação número 1. Essa é a mais íntima, uma comunicação perfeita, eu diria. Aquela comunicação em que você comunica-se até com o olhar, que você tem uma intimidade tão grande, só você olhar, a pessoa já sabe o que é que você está sentindo, né? Qual o problema que você está enfrentando, né? Você
consegue se comunicar com a pessoa, às vezes até sem falar. Então essa é uma comunicação perfeita, comunicação íntima. E a comunicação, ela deve crescer a cada dia. Então, é como diz aquele ditado, é conversando que se entende. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? É conversando que a gente se entende. E quem é casado aqui sabe que muitas vezes, quando há algum problema, né, a primeira coisa que a gente faz é querer dar um giro no outro, né? Não querer mais conversa, não quero mais tal, né? Isso é como se você estivesse cortando, matando todo o relacionamento, né? Então, não faça isso. Esteja sempre aberto para conversar. Não estou dizendo isso, mas eu digo a qualquer casal, né? E a qualquer um, não só que está casando agora, mas os que já são casados há algum tempo, né? Esse conselho vai para todos, tá certo, irmão? Pode ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. A juventude, a força e a inteligência são dadas por Deus, mas precisa de algo mais, porque Deus precisa estar no centro do nosso casamento. Senhor nosso Deus e Pai, tu sabes, ó Deus, quanto nós queremos bem a esses meninos que nós vimos nascer e crescer, que vimos progredir na vida, e nós queremos nesta noite, Senhor, te agradecer por essas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam viver uma verdadeira união conjugal, que eles sejam abençoados. Nós invocamos a bênção do Deus Criador, aquele que fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden e disse ao homem e à mulher que eles seriam uma só carne. Então esse Deus que criou todas as coisas, inclusive o casamento, é a Ele que nós queremos invocar uma bênção especial para a vida de Esdras Pereira da Silva, para a vida de Italícia, em nome de Jesus, que eles sejam muitíssimo abençoados, juntamente com todas as famílias, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos por essas vidas, com todo o prazer do nosso coração. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diz amém. 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 Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos agora louvar o Senhor com mais um hino. Enquanto isso, convido o diácono Manuel Rocha e Leontina para recolhimento das ofertas. Manuel Rocha está aí? Não. Então, a irmã Carolina, por favor. Ok? Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Como é bom louvar o Senhor. Vamos cantar o hino de número 43. Quão insondável é o amor do onisciente Criador. É maior. Criador, o Santo Eterno Deus.
Deus tão doce, por amor tão grande, com louvor a dizer pra quê? E quando for do céu morar, por maior ele cantar, com Salvador na lei. Amém? Grandíssimo Deus, nosso Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, Senhor nosso, Senhor que está presente nesse lugar, Senhor que instrumentaliza a vida do presbítero Elias. Nós queremos te agradecer pela oferta nesta hora e queremos te pedir, Senhor, que o teu servo seja mais uma vez um instrumento vivo e santo para nos transmitir a tua palavra. Nós oramos, Senhor, assim, pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Palavra com o presbítero Elias de Souza. Prazerosamente eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero também cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pela internet. Que Deus possa estar abençoando a vida, edificando com a sua palavra e fazendo com que nós sejamos a cada dia mais gratos ao Senhor. Certamente nós temos passado algumas dificuldades, mas certamente a mão do bondoso Deus está conosco. Nós estamos no penúltimo domingo de 2020. Nós podemos dizer, como disse Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero convidá-los a assim estarem abrindo as Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, dos versos do 1 ao 19. Lucas capítulo 17, versos do 11 ao 19. Esperar que os irmãos encontrem para que participemos da leitura. É uma leitura bem conhecida, né, irmãos? Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Amém? Todos encontraram? Leiamos. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, como disse anteriormente, nós estamos no penúltimo domingo de 2020. Para muitos é um ano para ser esquecido. É um ano de muitas dificuldades, de muitas lutas. Um ano que marcou a história por uma pandemia em que nós
reconhecedores. 2000 é um ano em 2020 que tivemos várias dificuldades, sim, que tivemos perdas, que tivemos luto, que tivemos medo, mas 2020 é um ano para que, acima de tudo, saibamos que Deus nunca deixou de estar no controle, que Deus rege a história, para que nós percebamos que antes de 2020 teve milênios e Deus sempre esteve presente, e que depois de 2020, querendo Deus, haverá novos anos e Deus também vai se fazer presente. Então Deus está conosco, a sua presença é permanente, e por isso nós devemos dar graças ao nosso Deus, por isso nós devemos ser agradecidos, gratos pela sua misericórdia para conosco, gratos pelo seu mover e gratos em saber que, apesar das adversidades, nós temos um Deus a quem clamar, gratos que mesmo em meio dessas dificuldades nós podemos perceber que a nossa pátria não é terrestre e que a nossa pátria ela é celestial. Queridos, nós vemos na história bíblica muitos acontecimentos que marcaram a ingratidão do povo. Quando nós olhamos para os filhos de Israel, nós percebemos a ação de Deus todos os dias naquela nação. Deus os tira do Egito com mão forte, com braço estendido. Antes eles eram escravos de Faraó, agora eles são libertos para servirem a Deus, e mesmo assim aquela nação não se torna uma nação agradecida ao Senhor. Deus manda nuvem, Deus manda coluna de fogo, Deus faz com que aquela nação atravesse o mar a pé enxuto, e os seus inimigos indo atravessar, morrem afogados o carro e o seu cavaleiro. Miriam toca o tamborim agradecendo a Deus, mas muito pouco adiante a nação murmura, a nação blasfema e a nação é mal agradecida ao Senhor. Amados, quando nós olhamos para esse texto em evidência nessa noite, nós percebemos uma ingratidão visível, e às vezes ao lermos esse texto, nós olhamos para aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, e nós já temos um pré-julgamento para com eles. Nós já os chamamos de ingrato, de mal agradecidos, de pessoas insensíveis e sem coração. Mas a palavra de Deus nessa noite é para que façamos uma análise da nossa vida, uma análise do nosso comportamento com Deus, para que vejamos se de fato nós estamos sendo ou não estamos sendo agradecidos a Deus. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica no capítulo 5, no verso 18, ele diz: em algumas coisas dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Amém? Amém. A Bíblia não diz isso. Já me alertaram aqui atrás. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Mas nós temos uma tendência, queridos, a agradecermos quando tudo nos vai bem. Nós temos um comportamento muitas vezes egoísta de agradecermos por aquilo que nós recebemos, por aquilo que vai ser feito hoje ou por aquilo que vai ser feito amanhã. Às vezes nós esquecemos e deveríamos sempre agradecer pelo que Deus já fez por nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, vertido naquela cruz, que nós, cada um aqui nesta noite,
possamos refletir acerca do ano de 2020 e termos um coração agradecido ao Senhor. Quando olhamos a esse texto, nós vemos Jesus em Jerusalém, partindo para os momentos finais do seu ministério. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio entre Samaria e Galileia, aproxima-se de Jesus 10 leprosos, gritando: Senhor, compadece-te de nós. E o texto sagrado diz que Jesus ouviu, viu e falou com eles. Meus queridos, quando nós olhamos para isto, nós percebemos a grandeza do amor de Deus, a magnitude do Mestre amado e de como Ele de fato trata os menos favorecidos. Os irmãos que conhecem a história da Bíblia Sagrada percebem que a lepra era uma doença naqueles dias incurável. Havia vários tipos de lepra, e quando alguém era considerado leproso, além de ter as suas dores físicas, pois o seu corpo se deteriorava, ele também tinha a dor do isolamento social, pois bem, não podia se aproximar de ninguém. Eles tinham que gritar de longe que era imundo. Além disso, a lepra também era associada ao pecado, de modo que alguém que era leproso era considerado alguém que pecou muito. Haja vista alguns exemplos bíblicos. E estes homens se aproximam de Jesus gritando. O que eu vejo aqui, queridos, é que Jesus ouviu, viu e falou com eles. Percebam que ao se aproximarem de Jesus, estes homens correram o risco de morte. Eles não poderiam de modo nenhum se aproximarem de Jesus. Mas o Mestre amado viu eles, ouviu a sua voz e falou com eles, mostrando que o nosso Jesus, ele age de forma diferente, mostrando que o nosso Jesus é o Senhor de compaixão, de misericórdia. Certamente aqueles leprosos tinham sido abandonados pelas suas famílias, abandonados pela sociedade, e poderíamos dizer que a autoestima daqueles leprosos estava em frangalhos. Aqueles homens não tinham nem sequer mais um ânimo, porque a sua vida era uma vida que foi de derrota e que estava fadada a uma derrota perene, ou seja, morrer de lepra. Mas a Bíblia diz que Jesus mandou que aqueles leprosos fossem até os sacerdotes para se cumprir o que está lá em Levítico capítulo 14, que alguém, quando era curado de lepra, tinha que comparecer aos sacerdotes. E Jesus mandou que eles procedessem desta forma. E eles foram, e no caminho eles perceberam que estavam curados. E a Bíblia diz que ao perceber que tinha sido purificado da lepra, voltou para agradecer a Deus. Voltou para agradecer a Deus. O que é que eu aprendo aqui, queridos? Primeiro, eu aprendo que a ingratidão, ela não vê. A ingratidão, ela não vê. Porque aqueles homens, eles vislumbraram Jesus, pediram para que fossem curados, receberam a vitória, e os 9 não viram, não perceberam, estavam cegos para ver que foi Jesus que curou a lepra. Quando eles se apresentam aos sacerdotes, que eles veem os seus corpos curados, simplesmente eles
nós olhamos para as nossas vidas, meus queridos, quantas vezes nós não estamos enxergando a ação de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós estamos atribuindo vitórias ao acaso, ou à coincidência, ou ao nosso esforço humano? Aqueles leprosos, quando receberam a bênção, simplesmente se esqueceram do autor da bênção, se esqueceram de voltar para agradecer. Meus queridos, quantas vezes nós recebemos as bênçãos de Deus? Quantas vezes você está aqui neste lugar, ouvindo esta mensagem, e talvez você tenha isto como uma bênção pequena, talvez você não entenda o real significado de estar aqui nesta noite para adorar e glorificar o nome do Senhor, porque nós não estamos vendo muitas vezes o que Deus está fazendo na nossa vida. Aqueles 9 leprosos, eles não viram, e eles também não reconheceram. Eles não reconheceram que foi Deus. Eles não reconheceram que eram leprosos, mas que agora estavam curados. Eles não reconheceram que viviam isolados, mas que agora poderiam voltar para o seu lar. O grato a Deus é diferente. Ele vê. Quando aquele leproso percebeu que estava curado, a Bíblia diz que ele voltou, ele retrocedeu, ele viu que foi curado e ele percebeu: eu tenho que voltar aos pés de Jesus. Nós precisamos ver o que Deus tem feito conosco, o que Deus tem feito com a humanidade, como Deus tem falado desde os tempos antigos. É necessário abrirmos os nossos olhos para ver a grandeza de Deus derramada nas nossas vidas. Igreja, nós precisamos ver o que Deus tem feito na nossa vida. Quem é grato, queridos, também reconhece. Aquele leproso ali reconheceu, ele entendeu, ele dizia: olha, eu era leproso, a medicina não teve jeito, eu era leproso, a religião não me curou, eu era leproso, a tradição não valeu nada, mas quando eu clamei por Jesus, Ele me curou. Eu reconheço, foi Jesus que me curou. Vamos reconhecer, queridos, o que Deus tem feito na nossa vida. Vamos reconhecer a sua mão poderosa, queridos. Aquele leproso reconheceu quem ele era. Ele era um leproso. Em outras palavras, era alguém que não tinha significado para a sociedade. Talvez você chegue dizendo: Elias, eu não sou igual a este leproso. Oxalá Deus que não seja. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa: é que nós precisamos reconhecer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós estávamos marchando a passos largos para o inferno. Era isso que eu era, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho para que nos transportasse do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu reconheço, foi a misericórdia de Deus na nossa vida. A ingratidão, queridos, também, ela tem uma tendência a esquecer. Olhando esse texto, nós percebemos como foi rápido aquele esquecimento. Nós percebemos que parece até uma coisa automática, e ao olharmos esse texto, dificilmente não nos identificamos com ele. Porque quando nós olhamos a hora da luta
analisamos as campanhas que fizemos, nós oramos mais, nós somos mais humildes. Eu estou falando algo errado? Quando nós recebemos a bênção de Deus, nós esquecemos. Nós esquecemos. E aqueles leprosos, eles esqueceram rapidamente. Os novos esqueceram de Jesus, esqueceram do lugar. Provavelmente eles foram para suas famílias como se nada estivesse acontecendo, ou como se nada aconteceu nas suas vidas. Às vezes nós queremos viver recebendo. Nós vivemos um evangelho onde nós entramos na igreja só para receber. Eu preciso disso, eu quero isso, eu vou receber isto. Mas evangelho é perda. A Bíblia diz que quem perde a sua vida por amor de Jesus, achará. O evangelho é de renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, muitas vezes nós queremos apenas receber, e quando deixamos de receber, nós esquecemos que Deus está no controle. Para muitos, é como se Deus tivesse agido até o ano de 2019, tirou férias no ano de 2020 e vai passar a agir no ano de 2021. Não é assim. O nosso Deus, Ele age, Ele é o princípio, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele agiu em 2019, age em 2020, vai agir em 2020. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui porque a mão do Senhor está conosco. O braço do Senhor está estendido sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus que reavive a nossa mente, que faça uma retrospectiva e que possamos refletir da nossa ingratidão, queridos, do privilégio de estar aqui na casa de Deus. Você já pensou nisso? Você pode abrir a sua boca aí e glorificar, exaltar, se levantar, bater palma, dizer que Deus é bom, que Deus é grande. Deus está neste lugar, é um privilégio. Mas nós muitas vezes só olhamos aquilo que não recebemos. Não é? O ano de 2020, que ano difícil. Eu não estou obscurecendo que foi um ano difícil, mas eu estou afirmando que Deus está no controle. Que Deus é quem rege, igreja. Ele nunca deixou de estar no controle. Outra coisa, queridos, que a gente esquece, mas o grato a Deus ele se lembra. O salmista diz: não a nós, ora diga Israel, se não for o Senhor, os homens teriam nos engolido vivos. O Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que a nossa mente ela seja avivada, para que nos lembremos de tudo que Deus fez na nossa vida, para que entendamos que estamos aqui nesta noite, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, porque Ele padeceu, porque Ele não desistiu, e o seu sangue foi vertido naquela cruz, para que nós pudéssemos aqui nesta noite ter a certeza viva de salvação, a certeza de que se partirmos daqui,
nós vamos morar com Ele. Uma coisa interessante, queridos, que eu percebo é que o ingrato, ele se cala. A Bíblia diz que esses 10 leprosos, quando eles foram ter com Jesus, como foi que eles se aproximaram? Eles gritaram, não foi? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus ouviu o grito deles. No entanto, os 9 não voltaram. Não se ouviu a voz deles agradecendo a Deus, ou seja, eles se calaram. Na hora de pedir, gritaram. Quando receberam a bênção, se calaram. Às vezes nós somos assim. Quando queremos uma bênção, e eu não sou contra aclamar, não sou contra suplicar. O que eu quero ensinar nesta noite é que da mesma forma como suplicamos, como gritamos para pedir a Deus, que nós gritemos, que nós supliquemos ao voltar agradecendo ao Senhor. Que o mesmo entusiasmo que nós temos em fazer campanhas de oração para receber as bênçãos, nós tenhamos em fazer campanhas de oração para agradecer a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Não se cale. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Deus fez grandes coisas na vida de todos os que estão aqui e de muitos que estão me ouvindo em casa. Não se cale. O que foi que aquele leproso fez? Ele voltou para Jesus e a Bíblia diz que ele glorificou a Jesus cochichando. Ele chegou sussurrando. A Bíblia diz que ele glorificou a Jesus em alta voz. Ei, o leproso que gritou para pedir, voltou e gritou para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Igreja, nós já pedimos, Deus já fez, então abra a boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele é digno de receber esta adoração. Não nos calemos, querido. A Bíblia pode muitas vezes nos trazer palavras que nós não queremos, mas é a palavra de Deus e não vai deixar de ser. Nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, mais agradecidos, irmãos. Todos estão aqui, como eu disse, agradeço a Deus por este privilégio. Para encerrar, queridos, conta-se uma história de um faxineiro nos Estados Unidos. Ele trabalhava em um parque e ele era um homem muito simples, um senhor de idade avançada, mas que era muito dedicado ao trabalho e todos gostavam dele naquele ambiente de trabalho. Diz que um certo dia, uma criança de 8 anos caminhando por aquele parque caiu no lago e estava morrendo afogado. E diz que as pessoas olhavam, mas ninguém tinha coragem de mergulhar no lago. E aquele senhor de idade avançada, já doente, enfermo, teve a ousadia e a coragem de mergulhar no lago e tirar aquela criança, salvando assim a vida da criança. Por causa do gesto que ele fez, e por ser já enfermo, ele
faleceu e teve que ser levado para o hospital. A mãe da criança, ao chegar no parque, encontrou seu filho restaurado, salvo. Mas ela percebe, ao olhar a criança, que estava faltando o boné que ela tinha dado a seu filho. E aquela mulher abriu um escândalo naquele lugar, gritando: onde está o boné do meu filho que eu dei para ele? Eu quero o meu boné, eu quero o boné porque roubaram. E aquela mulher ainda teve a ousadia de ir ao hospital atrás desse boné. Chegando no hospital onde estava o Senhor, o médico disse: olha, se você não sair daqui, eu vou chamar a polícia, porque o meu herói precisa descansar. O que é que eu aprendo com isso? Que muitas vezes na nossa vida nós temos salvação, nós temos livramento, nós temos presença de Deus, nós temos a salvação eterna, mas muitas vezes nós estamos preocupados com o boneco, brigando pelo boneco. Deus fez tantas coisas na nossa vida. Sejamos agradecidos. Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso Senhor. Ele é a razão da nossa existência. Agradecemos o seu nome pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer, por Ele ser Deus, por Ele não mudar, por Ele se compadecer, por Ele agir, por Ele me dar livramento pelas tribulações, pelas provas, porque Ele é Deus e Ele está no controle. Igreja, corações agradecidos ao Senhor, porque Ele merece todo o nosso agradecimento. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por esta noite na Tua presença. Muito obrigado por estarmos aqui neste lugar, por tudo que ouvimos, Senhor. Nós estamos aqui no penúltimo domingo de 2020. Nós queremos reconhecer muitas vezes que não agradecemos ao Senhor como convém. Queremos te dizer que muitas vezes nós não percebemos o Teu agir, o Teu mover para com as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos apenas sendo regidos pelo pegar, pelo sentir e pelo cheirar. Não conseguimos ver as bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Deus, eu queria te pedir nesse instante que o Teu Espírito Santo esteja aclarando as nossas mentes, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando aos nossos corações. Ó Deus, rememoriza, traz momentos inesquecíveis, aqueles momentos que nós esquecemos, que o Senhor agiu e nós não lembramos mais. Espírito Santo, reaviva em nossa vida, reaviva momentos de livramento de acidente, reaviva momentos de livramento de enfermidade, reaviva momentos em que o Senhor abriu portas de emprego. Mas Espírito Santo, acende no nosso coração um coração agradecido, para que não esqueçamos o que Deus fez na nossa vida. Espírito Santo, fala conosco, traz à tona, coloca em nossa mente que nós precisamos ser mais gratos a Ti. Espírito Santo, faz com que nossa vida seja uma vida de agradecimento ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse ano. Ah, Senhor, eu sei que tem choro, eu sei que tem perda, eu sei que tem luta, eu sei que tem medo, mas muito obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse a Tua mão regendo a história, se não fosse o Teu agir, então nós te agradecemos por aquilo que o Senhor não nos deu, por aquilo que nós pedimos, e parece que o Senhor não nos atendeu. Obrigado, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é a Tua vontade que nós queremos nos submeter esta noite.
Espírito Santo, este ano de provações, de dificuldades, mas a tua palavra diz que nós nos gloriamos nas tribulações, nós aprendemos o quão somos fracos, nós aprendemos o quão somos passageiros, mas nós aprendemos o quanto o Senhor é eterno, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Glória ao teu nome, exaltado seja a tua presença para todos sempre. Deus querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém, e que Ele nos abençoe. Glória a Deus, meus irmãos, pela palavra que nós ouvimos, palavra que nos estimula, que nos incentiva a sermos agradecidos